Então, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu estou gravando essa aula à noite, então eu vou dar boa noite, mas se vocês estiverem assistindo de dia, bom dia. Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós vimos lesão e morte celular 1, que trata dos mecanismos moleculares, das principais causas de injúria celular, as suas consequências subcelulares, certo? Vimos a lesão e morte celular 2, onde nós tratamos da necrose, dos infartos, os tipos de necrose, as características morfológicas, o que acontece em cada tecido durante o processo de necrose. E nessa terceira aula, que corresponde à lesão e morte celular 3, nós vamos nos debruçar sobre um assunto muito interessante também, relacionado à lesão celular, relacionado à morte celular, que é justamente a apoptose, ou morte celular programada. Ok? Acredito que vocês já devam ter sido confrontados com esse assunto em uma outra disciplina. É possível, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos mostrar o enfoque da apoptose relacionado à patologia, ou seja, os aspectos relacionados à anatomia patológica e os seus mecanismos básicos, certo? Nós veremos também as finalidades do processo apoptótico dentro do equilíbrio homeostático, bem como as características patológicas relacionadas à apoptose. Quando eu falo características patológicas, eu estou me referindo àquilo que está muito ligado à doença, está muito ligado à doença. Então, voltando àquele nosso slide, então, para vocês entenderem o processo de homeostase, retomando, né, a gente já viu isso na aula anterior, mas somente para relembrar, o processo normal de homeostase celular é bastante equilibrado em condições fisiológicas. Entende-se por homeostase um estado de equilíbrio tal entre a célula e o seu meio, aonde todas as necessidades metabólicas daquela célula, de nutrientes, de estímulo trófico, de estímulo neural, de oxigênio, são supridos, certo? Bem como aquela célula realiza o seu trabalho, ou seja, ela atende à demanda que se espera dela dentro da economia orgânica. Em situações que nós vamos chamar de situações patológicas, ou seja, de estresse ou de aumento da demanda, essa célula ela vai seguir por dois caminhos. O primeiro deles vai ser o da adaptação. Essa célula ela será convidada a atingir um novo nível de homeostase e dessa forma, isso é muito interessante na adaptação, porque a célula vai poder sobreviver, tá? Se ela não se adaptar, ela vai morrer. Então, por isso nós temos hiperplasia, hipertrofia, nós temos atrofia e metaplasia, que foi objeto, acredito, de outra aula que vocês tiveram. Muitas vezes, no entanto, esse dano celular, esse estímulo nocivo, ele é de intensidade tal que simplesmente essa célula ela não tem tempo de se adaptar, ou pode ser uma célula que não tem essa capacidade de se adaptar, então ela vai sofrer um processo de lesão, de dano celular, ok? Então é como um ciclo. Tá? Então, vai depender do tipo de estímulo, da sua intensidade, da taxa de aplicação desse estímulo nocivo ao longo do tempo e, sobretudo, da adaptabilidade da célula. Ou seja, essa célula, uma vez que tenha suplantado a sua capacidade de adaptação, ou mesmo uma célula que não teria a menor possibilidade de se adaptar, essa célula ela vai sofrer um processo de dano celular, de lesão celular, e é o que nós vimos
na aula passada, você vai ter uma série de alterações, tá, de membrana, você vai ter uma série de alterações no citossol, tá? Liberação de radicais livres, ativação de enzimas lisossomais, porque vai entrar muito cálcio na célula. E você vai ter uma série de eventos dramáticos pelos quais essa célula vai passar, tá? Levando à sua ruptura, à sua dissolução, num processo que a gente chama de necrose. Gente, voltando, recapitulando esse tópico, necrose, nesse aspecto, ele é um processo que é sempre patológico, tá? Sempre patológico, olha aí, no always pathological. Okay? Então, ele vai ocorrer mediante a aplicação de um estímulo nocivo, tá? Sobre essa célula, ok? Então, você vai ter uma série de alterações. A principal delas, a inicial a nível molecular, é justamente a diminuição da produção de adenosina trifosfato, ou seja, a célula não vai ter energia. A energia é importante para a manutenção dos 4 sistemas celulares básicos, quais sejam membrana, citoplasmática, síntese proteica, ok? Membrana citoplasmática, síntese proteica, aparato genético e a própria fosforilação oxidativa mitocondrial. Então, esses sistemas celulares básicos, eles dependem de energia e na ausência dessa energia, essa célula vai entrar em colapso. A primeira coisa que vai acontecer com a célula, ela vai aumentar de volume, tá? Ela vai ganhar líquido, justamente porque os transportadores iônicos de membrana, eles vão começar a falhar. Eles são dependentes de energia. Então, vai entrar muito sódio na célula, vai se acumular muito sódio no citossol, e essa célula, consequentemente, terá um ganho isosmótico de água. Com o passar do tempo, se essa lesão não se reverter, você vai ter o chamado surto oxidativo, liberação de radicais livres, hidroxila, superóxido, peróxido de hidrogênio, tá? E esses radicais livres vão começar a atacar, elas vão começar a degradar macromoléculas importantes, proteínas enzimáticas, proteínas estruturais, fosfolipídios, todas serão perdidas, tá? Essa célula vai se fragmentando, tá? Ela morre, ela perde nutrientes para o meio, ela perde macromoléculas importantes. E essa necrose, outra característica é que sempre você vai ter inflamação, tá? Muitas vezes a própria inflamação vai desencadear a morte daquela célula como um mecanismo de dano colateral, certo? Essa célula vai ser degradada se esse tecido, essa célula tiver capacidade regenerativa, ela será substituída por outra de igual tipo e adaptabilidade. Se não for uma célula que tem essa capacidade, normalmente você vai ter a formação de uma cicatriz fibrosa, excetuando o que ocorre no sistema nervoso central, tá? Onde nós vamos ter proliferação de células gliais, gente, proliferação de células gliais. Outra característica importante da necrose é que nós nunca vamos falar em necrose no indivíduo já morto, tá? Ou seja, o organismo morto, o cadáver, ele não entra em necrose. Necrose é sempre no vivo. Células do indivíduo que morrem, o indivíduo continua vivo, tá? Então a gente chama de necrose. Necrose. Tá? Nessa aula de hoje, nós vamos falar também de um mecanismo de morte celular, só que ele é bem mais discreto, ele não suscita inflamação, tá? Normalmente, no processo de apoptose, você tem células individuais entrando nesse processo, ou grupos pequenos de células, tá? E nós vamos ter essa apoptose ocorrendo em situações patológicas, quanto situações fisiológicas. Nesse sentido, podemos dizer que a apoptose
é uma via de morte celular, tá? Morte celular programada, certo? É como se a célula se suicidasse. Existe uma programação genética para que essa célula ela entre em apoptose, e nesse processo, as células destinadas a morrer, elas próprias ativam enzimas capazes de degradar seu próprio DNA e suas proteínas nucleares e citoplasmáticas. Essa apoptose, a gente não vai ter aquela ruptura celular que a gente viu com relação à necrose. Tá? Essa célula vai se fragmentar, mas em pequenos fragmentos recobertos pela própria membrana da célula, tá? Como se a célula se dividisse em vários fragmentos, tá? Que a gente vai chamar dos apoptossomos. A membrana citoplasmática da célula apoptótica ela permanece intacta, tá? E ao se fragmentar, essa célula morta ela é removida, ou seja, a célula não é extravasada, ela não se rompe, não libera o conteúdo citossólico, ela é fagocitada, geralmente são fagocitadas por leucócitos, sobretudo histiócitos, tá? Nesse sentido, a apoptose difere da necrose, né? A necrose você tem todos aqueles eventos traumáticos, né? Dramáticos, melhor dizendo, de perda de integridade da membrana, extravasamento dos conteúdos celulares, etc. Tá? Não quer dizer que você não possa encontrar ocasionalmente, vocês podem encontrar os dois processos acontecendo em conjunto, dentro da mesma situação. Tá? Então, a apoptose pode acontecer em associação com a necrose. Nós temos duas vias para ativação dessa apoptose, a via mitocondrial e a via do receptor de morte. A via mitocondrial é justamente aquela chamada via intrínseca, tá? Onde você tem a liberação do citocromo C para o citossol, tá? E a ativação da caspase no citossol. Tá? É o mecanismo de apoptose mais comum naquelas situações onde você tem dano por radiação, dano por calor, infecções virais, ok? E você tem a via do receptor de morte, que é um receptor transmembrana presente nas células, que uma vez ativado, ele leva à ativação de caspases no citossol que iniciam todo o processo. Tá? Essa via de receptor de morte é aquela via preferencial para a eliminação, por exemplo, de populações de linfócitos T autoreativos. Tá? Essas caspases, por sua vez, elas vão sendo ativadas sequencialmente e vão ativar enzimas responsáveis pela degradação, por exemplo, do material genético, né? Degradação do DNA, degradação de proteínas histônicas e proteínas não histônicas, degradação de proteínas enzimáticas. É como se a célula ela fosse desmontada e a resultante desse desmonte celular é todo acumulado em pequenos pacotes. Né? Esses pacotes formados pela membrana da célula original, né? E que vão ser facilmente fagocitados. Característica interessante é que esse processo apoptótico ele suscita uma inflamação muito discreta, ou não, você praticamente não vê inflamação de tão perfeito e de tão regulado que é o processo de apoptose. Tá? Então, aqui nós temos a representação de uma célula. De um lado, você tem à esquerda a lesão celular conduzindo a um processo de necrose. Né? Você tem digestão enzimática, liberação dos constituintes celulares, muitos
radicais livres aí sendo formados. Tá? Nessa situação de necrose, geralmente você tem uma inflamação mais significativa. Do outro lado, do lado direito, você tem um mecanismo um pouco mais elegante, um pouco mais regulado, aonde a célula simplesmente se fagocita, né? Desculpe, fagocita não, ela se fragmenta. Eu estou pensando aqui em fagocitose. Ela se fragmenta em pequenos corpos, né, chamados corpos apoptóticos, e esses corpos apoptóticos eles vão ser fagocitados por células do sistema retículo endotelial. Basicamente, é isso que ocorre, tá? Então, a gente tem aí um ciclo, né? Esse slide é bem interessante, que ele mostra uma célula normal. Em seguida, nós temos a condensação da cromatina, isso pode ser visto na microscopia óptica, né? A formação de bolhas na superfície da membrana, as organelas vão sendo degradadas, vão sendo desmontadas nesse processo e gradativamente você tem a formação dos corpos apoptóticos que são facilmente fagocitados, são facilmente eliminados pelo fagócito, tá? Então, vamos falar da via mitocondrial. Antes da via mitocondrial, eu vou falar um pouco das causas da apoptose, né? Aquelas causas fisiológicas e depois as causas patológicas. Né? Em geral, vocês vão ter situações fisiológicas, como a destruição programada de células durante a embriogênese. Vocês vão se lembrar, vocês estudaram na embriologia, durante a organogênese, durante a formação dos tecidos, nós temos aquele movimento de proliferação, né, e involução de tecido. Evoluiu a cauda, evoluiu tal broto, tal tecido evolui, a notocorda evolui, certo? Durante o processo de organogênese, e essa eliminação celular, ela se dá por meio de apoptose, né? Na organogênese, tá? Nós temos a evolução dos tecidos hormônio-dependentes sob situação de privação de hormônio, tá? Exemplo, uma célula endometrial que se desprende durante o ciclo menstrual, certo? É uma célula hormônio dependente e ela entra em processo de apoptose por privação do hormônio, tá? A própria mama da lactente, certo? A mulher que está amamentando, ela vai involuir durante o fim, né? A partir do fim do desmame, certo? Outros exemplos: perda celular em populações celulares proliferativas, como o epitélio das criptas intestinais, morte de células que já tinham cumprido o seu papel, isso é muito importante, na homeostase da resposta inflamatória, né? Por exemplo, neutrófilos, após a resposta inflamatória, eles vão entrar em processo de apoptose, já não são mais necessários. O mesmo ocorre com os linfócitos ao fim da resposta imune, tá? Então, as pessoas estão se vacinando contra a Covid e esperamos que nós tenhamos linfócitos T, certo? De memória para essa vacina e que eles tenham vida longa, né? Não entrem em apoptose nunca, tá? Nós temos eliminação de linfócitos autorreativos e potencialmente nocivos, certo? Então, você tem um mecanismo muito regulado de eliminação de linfócitos que, em algum momento do seu desenvolvimento, eles tenham a capacidade de causar uma resposta imune contra os tecidos próprios do hospedeiro. Ou seja, são células indesejáveis. A falha nesse mecanismo de eliminação de células de linfócitos autorreativos é um dos mecanismos encontrados, um dos mecanismos observados no surgimento das
doenças autoimunes, tá? Nós temos também, por último, a morte celular induzida por linfócitos T citotóxicos. E aí nós vamos ter esse mecanismo muito importante para defesa contra células infectadas por vírus, células tumorais, ok? Então, basicamente, nós temos essa apoptose como um grande mecanismo que irá ajudar a manter a homeostase celular, tá? A primeira via que nós vamos ver é a via mitocondrial, tá? A via mitocondrial é o tipo de ativação de apoptose mais comum, sobretudo quando a gente tem célula lesada, tá? Células infectadas por vírus, células sob estresse de radiação, né? Vários estímulos nocivos são capazes de ativar a via mitocondrial. Vocês vão se lembrar, vocês viram lá em lesão e morte celular 1, que em situações de lesão, sob estímulo nocivo, nós vamos ter a formação de um poro, um canal de alta condutância ao nível da membrana mitocondrial externa, tá? Por onde esse citocromo C, presente na mitocôndria, ela vai ser liberado para o citossol. Isso não é bom para a célula, porque o citocromo C ele vai se associar a fatores, né, o fator ativador de caspases no citossol, e aí vocês vão ter a ativação dessas enzimas, né, ativação da caspase, e uma caspase vai ativando outra em sequência, né, e termina por desencadear a apoptose. Então, basicamente, essa via mitocondrial, ela se inicia com a liberação do citocromo C para o citossol. Só que tem um problema. A nível da membrana mitocondrial externa, nós vamos ter uma família de moléculas chamada de família BCL2, tá? Essa família BCL2, ela apresenta membros que são pró-apoptóticos e também membros que são anti-apoptóticos. O próprio BCL2, ele é anti-apoptótico, tá? Ou seja, ele previne a ligação do citocromo C com o fator ativador de caspases. Ao mesmo tempo, nós vamos ter outros membros dessa família, como o BAX, o BAC, né, BAK, que eles vão favorecer a liberação desse citocromo C para o citossol. O que vai fazer com que aquela célula que vai justamente decidir se essa célula vai sobreviver ou se ela vai entrar em processo de apoptose é a proporção relativa de membros entre membros pró-apoptóticos e membros anti-apoptóticos da família BCL2, tá? Eu vou dar aqui um exemplo. Alguns tumores malignos, eles utilizam esse mecanismo para obter uma vantagem proliferativa. Alguns tumores malignos apresentam hiperexpressão de proteína BCL2. Ora, sendo o BCL2 uma proteína antiapoptótica, isso é muito bom para a célula neoplásica, porque aquela célula, né, uma célula neoplásica, ela não vai ser eliminada por meio de apoptose, ou seja, uma vantagem proliferativa. Essa via mitocondrial apresenta vários gatilhos, ou seja, o que vai desencadear. Tá? Nós temos privação de oxigênio, perda de estímulo hormonal, lesão do DNA, acúmulo de proteínas mal dobradas e por aí vai. Tá? Se aquela célula irá ou não ingressar no processo apoptótico vai depender da proporção entre membros pró-apoptóticos da família BCL2 com ativação de BAX e BAD. Uma vez no citossol, livre para ativar a caspase, né? O citocromo C ativa a caspase 9,
tá? A caspase 9 é uma caspase iniciadora. Essa caspase 9 irá atuar sobre outras caspases inativas, fazendo com que elas se tornem ativas e, por um efeito cascata de ativação sequencial de proteínas enzimáticas, nós vamos ter a ativação de enzimas que irão degradar o citoesqueleto, vão causar degradação do DNA, quebra do DNA, tá? E por aí vai, tá? Então você vai ter uma série de situações clínicas, tá? Situações reais, aonde vocês vão ter a via mitocondrial bastante ativa. A via do receptor de morte, ela depende da expressão de moléculas de superfície pela célula alvo, né? Célula que irá eventualmente sofrer apoptose, certo? Essas moléculas elas são chamadas de receptores de morte. Elas disparam a apoptose uma vez ativadas. Essas moléculas, na maioria, são receptores, membros da família do fator de necrose tumoral, o famoso TNF, que contém em suas regiões citoplasmáticas o chamado domínio de morte. Tá? É uma proteína transmembrana, ela tem um domínio extracelular, nós temos um domínio transmembrana e nós temos um domínio citoplasmático. Então, uma vez ativada pelo acoplamento com o ligante, certo? Nós vamos ter uma alteração conformacional nesse receptor, tá? Fazendo com que você tenha interação com outras proteínas no citossol, levando, em última instância, à ativação da caspase, no caso, a caspase 8. Tá? O ligante, o principal ligante é o Fas. Eu peço desculpas aqui, tá Fas com Z, mas é Fas com S, tá, gente? Ou seja, esses linfócitos ativados, eles expressam Fas, tá? Nós vamos ter uma família, né, a grande família do TNF-alfa, nós temos vários receptores, né? TNF1, dentre outros, que vão trabalhar, ou seja, vão ser ativados a partir da ligação com esse ligante, tá? Bom, por exemplo, as células T reconhecem células que expressam Fas, tá? Fas. O receptor se conjuga com proteínas adaptadoras intracitoplasmáticas, ou seja, no domínio intracelular. Essas proteínas adaptadoras se ligam à caspase 8, né? E alternativamente, você tem aí uma conexão da via do receptor de morte com a via mitocondrial, né? Visto que, em determinadas circunstâncias, pode ocorrer também a ativação do BID, né? Um membro que é pró-apoptótico da família do BCL2. Esse mecanismo, ele é importante na eliminação de determinadas células tumorais, na eliminação de linfócitos T autorreativos, na eliminação de linfócitos ao fim do processo da resposta imune, tá? Então, esse desenho esquemático ele é bem interessante. Vocês irão encontrá-lo no Robbins também, tá? E ele mostra uma célula, um desenho esquemático de uma célula, mostrando os mecanismos intrínsecos, ou seja, da via mitocondrial, e o mecanismo extrínseco, né? O primeiro deles, dependente, né, da liberação do citocromo C pelo citossol, desencadeado por perda de estimulação por fatores de crescimento, estimulação hormonal, infecções virais, né, etc. E você vai ter aquela via extrínseca,
que depende da ligação entre um ligante, uma molécula, no caso o fator solúvel Fas, com um receptor, uma proteína transmembrana com função de receptor e que tem um domínio de morte na sua porção citoplasmática. Uma vez ligado esse Fas, você vai ter a conjugação de proteínas adaptadoras nesse domínio citoplasmático, que por sua vez vão levar à ativação das caspases iniciadoras. No caso aqui do mecanismo extrínseco, nós temos a caspase 8, tá? Essa caspase 8 vai ativar as caspases executoras. Nesse ponto, os dois mecanismos eles sofrem uma interseção, são as mesmas caspases, e estas, por sua vez, vão ativar outras enzimas que vão degradar os constituintes citoplasmáticos, os constituintes celulares, e a célula vai se fragmentando em corpos apoptóticos, tá? Aqui a gente tem os dois mecanismos, desenho esquemático muito bonito, mostrando a via extrínseca e também a via intrínseca, ou seja, extrínseca a partir de moléculas da família, né, do receptor de fator de necrose tumoral, e no caso da via intrínseca, a mitocôndria. De um lado você tem a ativação de um ligante, uma citocina, no caso o Fas, levando no domínio citossólico a ativação e a conjugação de proteínas adaptadoras, o chamado domínio de morte. Você está vendo aí o DD, ativação de caspase 8, né? E consequente ativação de caspases efetoras. Na mitocôndria você tem todo aquele jogo, né? Aquele jogo que leva a um jogo caracterizado pela proporção de membros pró-apoptóticos e anti-apoptóticos ao nível da membrana mitocondrial externa. Tá? Ou seja, o BAC, ele favorece a saída do citocromo C. Tá? O BCL2, ele tem efeito antagônico, tá? Em última instância, ele impede esse encontro do citocromo C com o fator de ativação de caspase, a PAF1. Tá? Então, a remoção das células apoptóticas ela é bem tranquila, né? Não traz maiores dificuldades, você tem muito pouca inflamação. Né? A razão disso é que você vai ter uma expressão de glicoproteínas adesivas, fosfatidilcerina, então isso facilita o reconhecimento, né, fagocítico e a eliminação imediata desses corpos apoptóticos, tá? Você tem recrutamento de macrófagos e a célula é removida com muito pouca ou com, assim, muitas vezes você não percebe, inclusive, a apoptose. Em determinadas circunstâncias, você examinando o tecido, se não for uma situação onde você tem apoptose de muitas células, na verdade, muitas vezes é difícil você reconhecer o fenômeno, tá? Ok? Tranquilo? Aqui nós temos uma fotografia, né? A gente tem aqui um tecido glandular e na ponta da seta nós estamos vendo células apoptóticas, né? Ou seja, o que a gente tem aí de característica? A célula está condensada, o citoplasma, o núcleo está condensado. Compare essas células com as células adjacentes, as células do entorno, né? Células com citoplasma amplo, bastante tróficas, né? E essas células na ponta da seta elas estão condensadas, elas estão destacadas do contexto, né, das células adjacentes. Então, são células em processo de apoptose.
Vocês não estão vendo ainda a fragmentação em corpo apoptótico, nem sempre é possível, a gente vê isso nas colorações de rotina, mas uma característica interessante é que, cadê a inflamação? Vocês não estão vendo a inflamação. Cadê as células inflamatórias? Então, é um mecanismo de remoção de células bem discreto, bem localizado, um mecanismo bem específico, né? Com pouca inflamação e que envolve células individuais ou pequenos grupos de células. Em contraste, o que, é que a gente está vendo aqui com a necrose, né? A gente está vendo aqui nessa foto, eu coloquei esse slide para vocês terem uma noção de uma comparação com a necrose, né? Então aqui a gente tem uma necrose do tipo coagulativa em tecido hepático. Observe que o arcabouço celular, o contorno celular, está mais ou menos bem preservado, tá? Está mais ou menos bem preservado. No entanto, as células estão perdendo suas características de afinidade com aos corantes, elas estão se fragmentando, né? Você tem células aí de vários tamanhos, você tem ruptura celular, tá? Em comparação com o que a gente viu no slide anterior, tá? Então, exemplo de apoptose. Privação de fator de crescimento, eu peço desculpas, aí tem provação, mas é privação, né? Nessa situação, você vai ter predomínio da via mitocondrial, né? Então, a gente vai ter aquelas células sensíveis ao hormônio. Eu falei aqui, epitélio mamário, o endométrio, né? As células do testículo, né? Também linfócitos e neurônios dependem de estimulação trófica por meio de fatores de crescimento. Então, a privação desses fatores de crescimento poderá levar essas células a um processo irreversível de apoptose. A célula vai morrer, tá? Mas vai ser pelo mecanismo de apoptose, né? Outro exemplo de apoptose, lesão do DNA, né? Dano ao DNA. Então, você vai ter uma lesão no DNA que vai causar um acúmulo de P53. O P53, vocês sabem que é uma proteína ligada ao ciclo celular, que ela funciona como um checkpoint, ou seja, o ciclo celular ele para na fase G1 para que a célula ela seja reparada, para que aquele defeito genético, para que aquele dano genético ele seja reparado. Uma vez que ele seja reparado, esse P53 ele é degradado e a célula prossegue no ciclo celular. Infelizmente, não é sempre que isso acontece, né? Muitas vezes as enzimas de reparo de DNA não são capazes de reparar aquele dano, e nesse caso você vai ter uma ativação do processo de apoptose pelo mecanismo mitocondrial, né? Então, olha, ativação do BAX e o BAD, vocês vão ver essas proteínas vão favorecer a liberação do citocromo C, na célula lesada, né? Fazendo com que você tenha a ativação da caspase 9, tá? Por isso que muitas vezes o P53, quando ele se encontra mutado, né? Tem vários tumores, várias neoplasias onde você tem mutação do P53, e nestas situações, o que é que vai acontecer? Você tem uma proteína que é anormal, uma proteína que não exerce a sua função normal, ok? No contexto, no sentido de bloquear o ciclo celular quando ocorre uma lesão, né? E simplesmente essa célula não vai entrar em apoptose, tá? Muitos dos tumores mais agressivos, neoplasias malignas, elas têm mutação do P53, ok? Outro exemplo de apoptose,
em situações patológicas, o acúmulo de proteínas mal dobradas. Então, nós temos um determinado percentual de proteínas defeituosas, mal dobradas, né? Em condições fisiológicas, elas são conjugadas à ubiquitina, né? E são lisadas, são fragmentadas, né? Pelo sistema ubiquitina-proteassomo. Tá? Uma vez que essas moléculas se acumulam em grande quantidade no interior das células, elas vão causar um estresse no retículo endoplasmático, o estresse de RE, né? E essa célula ela vai entrar num processo de apoptose, tá? Então, esse mecanismo ele está no cerne de muitas das doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, alguns casos de diabetes tipo 2. Vocês vão ter essas células sendo eliminadas, essas células vão morrendo por meio de apoptose, simplesmente porque elas se encontram num processo de acumulação de proteínas anormais, de proteínas mal dobradas. Tá? Então, outros exemplos nós temos a apoptose mediada por linfócitos autorreativos. Tá? Nessas situações, essa célula vai ser eliminada quando você tem um processo de reconhecimento de antígenos próprios do indivíduo, né? Então, até para um mecanismo de prevenção de lesões, tá? Essa célula ela precisa ser eliminada, tá? Você vai ter tanto o mecanismo mitocondrial quanto o mecanismo de ativação dos receptores receptor do fator de necrose tumoral. Outros exemplos de apoptose, né? Exemplo muito interessante, vocês devem ter estudado isso na resposta inflamatória, ou melhor dizendo, na resposta imune. Nós temos a apoptose mediada pelo chamado linfócito T citotóxico, o chamado CTL, tá? Ou seja, o linfócito T citotóxico, ela reconhece aquela célula a ser eliminada por meio de antígenos presentes na superfície, antígenos estranhos presentes na superfície da célula, tá? Esse linfócito T citotóxico, ele vai secretar a granzima, né? E essa granzima, ela vai ser um mecanismo efetor